Muito se fala em sucesso, pessoas que criaram riquezas do zero e a partir disso, trilhando altos e baixos, elas conseguiram chegar até o final do sucesso e conseguiram criar uma biografia que até hoje a gente consegue ter como referência para as nossas conquistas pessoais. Só que muito do que se fala em relação a uma fórmula do sucesso, isso basicamente não existe porque a nossa vida é formada por várias variáveis e cada um vai ter especificações no seu estilo de vida ou até mesmo na realidade que você vive. Porém, mesmo que não haja essa espécie de fórmula, porque existem várias variáveis, existem sim comportamentos ou hábitos que a gente pode criar e isso consequentemente refletir no nosso desempenho profissional e pessoal. Pensando nisso, hoje eu vou te listar 12 hábitos que podem te tornar uma pessoa bem-sucedida. E o melhor de tudo é que você consegue praticá-los, mesmo que você seja um igual a mim. Assim fica até o final do vídeo que eu vou listar vários conceitos científicos e de outros livros que com certeza vão te ajudar no dia a dia. Olá pessoal, eu sou Matheus Aquino e hoje eu vou te mostrar 12 hábitos que eu também sigo na prática e podem te ajudar a se desenvolver pessoalmente e também no âmbito profissional. Mas antes de tudo, já aproveite para fazer sua inscrição e também não deixe de ativar as notificações e dar um like nesse vídeo caso esse tipo de conteúdo seja relevante para você. E claro, caso você queira saber mais sobre essa parte de marketing digital e negócios, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um e-book completo para você fazer o download e descobrir o passo a passo de como você pode fazer e estruturar a parte do digital na sua empresa e alavancar suas vendas através da internet. Assim, para você ter acesso ao e-book de forma gratuita, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, sem enrolação então aqui pessoal, vamos diretamente para o vídeo. Bom, o primeiro hábito que as pessoas bem-sucedidas elas fazem é em relação à parte de desenvolver ou criar a sua autoconfiança. E isso na verdade é uma coisa que, cara, ninguém na verdade tem uma autoconfiança. Até você pode ter nascido com isso, mas é muito normal você ter que desenvolver isso ao longo da sua vida adulta ou até durante a sua adolescência. Eu falo isso porque se você, em primeiro lugar, não tem nem autoconfiança, como é que você vai aproveitar várias oportunidades que vão te surgir ao longo da vida e principalmente quando você realmente vê que tem uma oportunidade e se você não for ali e agarrá-la, você simplesmente vai perder a chance da sua vida. E eu não falo isso daqui da boca pra fora, pois aqui neste canal nós trabalhamos com dados. E quem fala isso na verdade não sou eu, mas um estudo científico publicado em 2014 no jornal Basic and Applied Social Psychology. E claro, não vou comentar tão detalhado como foi o experimento para eles provarem esse ponto, porque você até, se você tiver interesse, você pode clicar aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar o link que ele explica certinho como foi feito esse estudo. Mas resumindo, eles basicamente pegaram pessoas para fazer um tipo de teste, que não existia na verdade, para um MBA de psicologia empresarial, e pegaram pessoas que tinham históricos escolares bem parecidos, até mesmo durante a graduação, e essas pessoas faziam cursos especificamente de psicologia ou administração. Resumindo, foi meio que aplicado um teste, algumas pessoas foram encorajadas a participar e outras não. E aquelas pessoas que realmente foram encorajadas a participar e tiveram diferentes feedbacks mais positivos, elas se sentiram mais confiantes em dar sequência e, consequentemente, ser aprovada no teste, sabendo que ela tinha uma possibilidade maior do que aquelas pessoas que foram rejeitadas e foram desestimuladas a realmente não tentar mais nada. Bom, a conclusão do estudo é que realmente se você tem um viés mais negativo dentro de você e você consegue receber fatores externos que não te dão muito autoconfiança e você não consegue aproveitar as oportunidades e as chances que vêm, você basicamente pode ter muito mais chances de se frustrar ou mesmo não ter iniciativa para dar o próximo passo do que você almeja a longo ou médio prazo. E meu irmão, isso se aplica a várias coisas na vida. Assim, meu irmão, confia em você mesmo, seja você que quer empreender e tá há anos com uma ideia na cabeça, mas nunca teve coragem ou confiança para tocar em frente, ou até mesmo você que já pensa em dar um chaveco em alguém, mas nunca teve coragem ou iniciativa para fazê-lo. Portanto, é só seguir essas dicas que confia. Vai dar boa. Bom, o segundo hábito que as pessoas de sucesso costumam fazer é acordar cedo. E por que acordar cedo? Bom, existem várias pessoas que aderem àquele clube dos 5 da manhã, enfim, até tem gente meio louca aí que acorda 4:30 da manhã. Mas na verdade, falando bem a real, cara, não importa que horas você acorda. O que importa mais é a sua produtividade depois que você está acordado e o quanto você produz ao longo do dia. Porém, quando a gente vê várias revistas por aí falando sobre os hábitos dos empreendedores de sucesso, a gente vê que nesse clube, né, de acordar cedo, entre 4 horas e 6 horas da manhã, tem várias pessoas que realmente são figuras conhecidas e elas fazem parte dessa lista. Nomes como o Richard Branson, da Virgin, Jeff Bezos, a Oprah, e até o caso de personalidades brasileiras famosas como a Gisele Bündchen e o nosso famosíssimo
Silvio Santos. Ok, você já tá ligado que tem pessoas realmente famosas que acordam cedo e tem uma lista disso, e também o que importa mais é você realmente fazer depois que você tá acordado. Só que o motivo de eu listar aqui acordar cedo é porque tem alguns estudos científicos, que eu também vou deixar até aqui embaixo, que dizem que pessoas que acordam cedo podem, não estou falando que tem, mas podem ter mais chance de não desenvolver depressão. Além do fator mais crucial é que caso você tenha um projeto paralelo e você esteja trabalhando no seu emprego fixo e você precisa de tempo para fazer as coisas desse projeto, cara, eu te recomendo muito você dormir um pouco mais cedo, você acordar mais cedo, se arrumar, deixar tudo bonitinho para ir para o trabalho, caso você não esteja em home office. E nesse momento que você está se programando para ir para o trabalho, você foca e desenvolve o seu projeto ali antes, porque eu não gosto muito de dormir tarde e para mim ajuda muito mais e eu me sinto mais produtivo pela parte da manhã. Então, consequentemente, é mais jogo você dormir mais cedo, acordar mais cedo, se preparar para não sair com pressa e chegar atrasado no trabalho, e nesse meio tempo você focar na sua empresa enquanto você espera a hora de sair. Além disso, pessoalmente eu prefiro muito mais acordar cedo e fazer uma atividade física já na sequência, porque basicamente quase todo dia eu acordo entre 5 e meia, 6 horas da manhã e eu já acabo indo pra academia no primeiro horário. E pra mim funciona muito isso porque parece que o dia ele é muito mais produtivo, e sem falar que depois eu não fico cansado pra ir na academia, não fico rolando, enfim, eu já vou lá, resolvo o que tem que resolver de manhã, e isso me ajuda muito a ser mais produtivo no meu dia a dia. Bom, além de você ter a sua autoconfiança desenvolvida e também você acordar cedo para ter realmente mais tempo no seu dia útil, é legal você sempre manter uma coisa que é crucial e eu acho até mais importante do que eu falei até agora, que é realmente manter a disciplina. Porque se você não tem a disciplina e você não consegue desenvolver isso e manter como um hábito, cara, você simplesmente não vai longe. Porque mantendo um hábito que você faz de pouco em pouco todos os dias, você consegue criar um projeto e consegue realmente desenvolvê-lo por etapas. E o melhor de tudo, quando eu falo aqui sobre manter a disciplina, é que você realmente não precisa ter nascido disciplinado ou realmente ter essa habilidade desenvolvida quando você era criança. Cara, eu também não sou nem um pouco disciplinado, mas uma coisa que me ajudou muito, e até mesmo eu cheguei a ver o Flávio Augusto falando isso em algumas entrevistas, é que, cara, se você é ambicioso, se você tem um tesão de fazer as coisas acontecerem, e você realmente quer mudar de realidade, quer fazer as coisas acontecerem, mano, é só realmente você ter essa ambição que, consequentemente, por você ser tão ambicioso e querer sair do lugar onde você está hoje, você vai se sentir forçado a ser mais disciplinado e também ser mais rigoroso em relação a metas ou até mesmo o que você se estipula a fazer para conseguir mudar de vida e ter um objetivo a ser alcançado. E o melhor de tudo é que se você realmente trabalha com metas e você tem a disciplina para alcançá-las e fazer diariamente, e você faz de um pouquinho em pouquinho todos os dias, e assim, mesmo que você não faça eventualmente um dia, você se regra a ponto de manter essa trajetória que você estava inicialmente, porque você sabe que fazendo essa escala gradual ou até mantendo esse ritmo constante, você vai ter muito mais chance de êxito do que não fazer nada ou até mesmo desistir no meio do caminho. E claro, para provar meu ponto e te dizer que isso não se passa de um conteúdo de autoajuda barata, eu vou pegar um conteúdo de estatística baseado no livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, que foi um economista que recebeu já o Prêmio Nobel de Economia. E nesse livro Rápido e Devagar, que para mim de longe foi o melhor livro que eu já li, ele mistura conceitos de economia comportamental com a parte da psicologia e também estatística. E um conceito muito interessante que ele fala é o conceito chamado de regressão à média. E claro, você lendo esse livro certinho, você vai entender esse conceito de regressão à média mais profundamente, mas basicamente o conceito veio porque eles queriam fazer uma análise sobre o desempenho dos pilotos da aeronáutica e eles perceberam que os pilotos eles tendiam a manter uma média de desempenho que às vezes subia o desempenho, mas também caía conforme o andar dos testes. E na verdade o que eles avaliavam era o seguinte: constantemente os pilotos eles tendiam a ter momentos que eles tinham um desempenho inferior e consequentemente ao longo do teste eles também tendiam a ter desempenhos que eram muito acima da média. E o que se viu é que conforme o andamento desses estudos é que, na verdade, não era uma questão de causa e consequência quando eles eram chamados a atenção ou até mesmo os superiores gritavam com os pilotos para eles poderem se manter na disciplina. A questão é que, naturalmente, a gente tende a ter uma média de desempenho na nossa vida ou qualquer outra atividade que a gente tem e a gente acaba tendo picos que a gente está muito acima da nossa média, como também a gente tem picos que a gente está muito abaixo da nossa média. Só que isso, no final, acabam se equivalendo, ou seja, mesmo que posteriormente você tenha uma perda um pouco menor ou até um ganho acima do que realmente foi uma perda anterior, ou até mesmo posteriormente, a tendência é que a gente sempre fique numa média, porque o nosso desempenho ele acaba tendo realmente um padrão médio de comportamento ou um padrão médio de resultados. E como esse conceito de regressão à média se casa com a questão da disciplina? Bom, é o seguinte, a disciplina ela ajudaria a gente a realmente manter essa questão do foco
no sentido que esse desvio padrão, ou seja, essas variações muito grandes, muito bruscas em relação ao nosso pico de desempenho até a nossa parte mais baixa, olhando para um gráfico, a gente vê que para evitar que essa variação seja muito grande, a disciplina ajudaria a ser uma coisa mais constante e ao mesmo tempo a gente mantendo esses esforços, a gente teria uma curva de aprendizado muito maior, ou seja, a gente conseguiria estar aprendendo conforme o caminho e consequentemente estar elevando nossa média aos poucos. E isso eu falo com base na minha própria experiência em vendas. No começo, quando você vai aprender a vender e você não sabe nada, cara, você tem um desempenho pífio. Você realmente só consegue aprender a vender melhor quando você cria uma meta diária de contatos, dependendo da maneira que você faz uma prospecção ou até mesmo uma retenção de contatos que você pode atrair a partir de conteúdo. E você vê que realmente você consegue ter um desempenho melhor quando você cria um padrão com base numa meta diária de contatos que você tem que fazer. E você vai ver que aos poucos você consegue não só aumentar o número de abordagens por telefone, e-mail, enfim, o canal que você estiver utilizando diariamente, como também você consegue fazer elas de maneira mais qualitativa. Ou seja, você consegue aumentar tanto o número de pessoas que você tem contato, como também você consegue aumentar a qualidade de cada abordagem. Assim, sempre estudando e aperfeiçoando os métodos de uma maneira contínua, você consegue ver que a sua média de desempenho ela tende a aumentar e, consequentemente, vão ter meses que sim, cara, você vai vender muito. Você vai ver que talvez coisas que você não fechou em um mês vão vir tudo de uma vez e você vai faturar muito no mês. E vai ter meses também que você vai ficar um pouco triste e desanimado porque você não vendeu nada ou o seu desempenho foi muito abaixo do que você realmente esperava. Conclusão, cara, entenda esse conceito de disciplina, realmente foque no que você precisa fazer de reter conhecimento, praticar e melhorar sempre o seu desempenho, mas saiba que tudo realmente é uma questão de regressão à média, que você vai ter dias que você vai estar mais para baixo, e também vai ter dias que você vai estar mais no topo, ou seja, ter um desempenho melhor. E o foco é você sempre lutar para conseguir manter, ou pelo menos subir o seu desempenho, seja na parte profissional, na parte também pessoal, e claro, a gente pode quantificar isso de diferentes maneiras, mas no final a gente tende a se manter na média e lutar sempre para estar melhorando o nosso desempenho ou até mesmo a nossa satisfação em diversos tópicos da nossa vida. Diante do tópico que eu falei anteriormente, não basta apenas você ser disciplinado se você não tem o hábito de criar e otimizar processos. Isso porque, que nem eu falei anteriormente na questão do exemplo das vendas, se você não cria processos, consegue estabelecer metas e também realmente otimizar isso a ponto de você ter um desempenho constante e também uma curva de aprendizado que você consegue sempre se forçar a ter um melhor desempenho a médio e longo prazo, se você não tiver esse hábito de ter uma visão mais analítica e focar em desempenho, cara, você realmente vai ficar estagnado e você não vai ter uma visão crítica a realmente analisar o que você precisa melhorar na sua vida pessoal ou também na sua empresa ou na sua vida profissional. E claro, o que eu estou falando aqui remete muita coisas no dia a dia de empresa e no trabalho, mas também nada te impede de fazer um diagrama e ver pontos específicos que você queira melhorar e também meio que canalizar o seu tempo para coisas que você se sente mais satisfeito e realizado no dia a dia. Um exemplo meu é que, cara, eu ficava muito tempo no celular e depois que eu cortei isso e realmente verifiquei quanto tempo eu gastava, eu canalizei mais para livros e também até mesmo algumas coisas que eu queria estudar e eu percebi que, eu tô muito mais feliz e realmente estava meio viciado e acabei, né? Não só me sentindo mais realizado pessoalmente, como também algumas coisas que eu queria desenvolver profissionalmente. Mas o referencial que nós vamos utilizar para esse tópico é um livro chamado Out of Crisis, publicado na década de 80 pelo Dr. Edward Deming. E é nesse famoso livro que existe o grande conceito do ciclo PDCA, que na verdade ele pode ser traduzido como planejar, executar, controlar e depois a ação. E esse ciclo, que ele é bem famoso nas aulas de gestão e administração, é basicamente o que a gente precisa fazer para qualquer coisa no nosso dia a dia, porque realmente se a gente não planeja, a gente só executa, não vai dar certo. E a gente precisa executar, mas ao mesmo tempo ter o problema de controlar métricas ou até variáveis que a gente precisa realmente identificar para ver se aquilo foi bem sucedido e, consequentemente, no final desse ciclo, analisar se aquilo realmente foi o melhor resultado esperado, o que poderia melhorar e depois retomar esse mesmo processo, sempre planejando, executando, controlando as métricas e depois reavaliando. E até quando eu falei do exemplo de vendas foi basicamente isso, porque, por exemplo, para vocês terem ideia, no começo eu não sabia nem prospectar, falar no telefone ou abordar clientes, mas depois eu fui criando uma lista de vários contatos que eu deveria fazer por dia e, consequentemente, esses números foram aumentando, a ponto que eu também consegui baixar um pouco, porque se você faz vários contatos, você também não tem qualidade, a ponto que você sempre vai otimizando o processo e sempre também tem um olhar crítico para ver o que está dando certo ou não, e você vai testando várias hipóteses entre tentativa e erro até chegar à melhor performance possível. E claro, isso sempre avaliando o que você tem de recursos à disposição ou não. Assim, tente aplicar algum desses conceitos no seu dia a dia, porque realmente você pode avaliar e ver coisas que você nem imaginava que estava gastando um bom tempo. Mas também não fique muito pilhado. Talvez o que eu recomendo para você é pegar realmente só aqueles timers de celular que você consegue ver quantos minutos você gasta diariamente
em alguns aplicativos. E, cara, põe uma métrica que você tem que respeitar. Isso vai te ajudar muito a você manter o foco, ainda se divertir, mas também não pirar o cabeção e apenas focar em produtividade. Enfim, você esquecer que você é um ser humano e você tem uma vida pessoal, social, que dá pra conciliar tudo. E no final se sentir bem consigo mesmo. Bom, outro tópico importante que as pessoas de sucesso praticam esse hábito é realmente listar prioridades. Cara, você não vai conseguir abraçar o mundo e fazer tudo aquilo que você quer de uma vez só. Porque se você quiser fazer isso, você vai ver que seu tempo é escasso, você vai ficar ansioso e você simplesmente não vai conseguir sair do lugar. E eu falo isso por experiência própria. Então, o que você precisa fazer, na verdade, é realmente listar prioridades para o que você realmente tem mais ambição, o que você quer mais a curto, médio e longo prazo, e até mesmo o que você pode abrir mão agora para poder ou desfrutar lá na frente, ou até mesmo você ver que você pode aproveitar mais o momento agora, em certas atividades, e depois você também não vai se arrepender, porque a hora mais certa era agora. Por exemplo, cara, empreender é difícil pra caralho. Você realmente tem que trabalhar no final de semana, todo dia, na verdade, você trabalha, não tem um dia de folga, e realmente, no final de semana você trabalha até de noite, até as coisas realmente se ajustarem, a ponto de poder caminhar com as próprias pernas a empresa, e depois você dar uma pisada no acelerador e poder dar um pouco de fôlego conforme as coisas começam a andar de maneira mais automática. E sim, cara, você vai ter que evitar sair finais de semana, vai ter que evitar relacionamentos, vai ter que evitar várias coisas, porque realmente é difícil conciliar tudo, ao menos que você já tenha conseguido trilhar uma boa parte e as coisas já tenham se estabilizado a ponto de você ter atingindo os resultados que você gostaria. E um conceito muito importante que eu trago para contextualizar isso é a matriz eliminar, reduzir, criar e elevar do livro A Estratégia do Oceano Azul. E basicamente ele faz uma história que ele conta que na década de 80, Nova York tinha problemas, e eles utilizavam essa matriz para poder fazer uma gestão realmente dos problemas de violência e focar nos pontos mais importantes para listar prioridades. E conforme eles vão atacando esses problemas mais pontuais, eliminar o que era mais crucial em um primeiro momento, a ponto de depois de focar em outros problemas que eram recorrentes, mas não tão urgentes quanto os mais primordiais. E se eu te dar um exemplo prático disso, é justamente o que eu apliquei aqui na empresa. Te dando um exemplo, conforme aparece na tela aí, cara, eu aqui tive um grande problema na parte comercial. Então, o que eu quis fazer? Bom, a primeira coisa que eu queria eliminar era descontos demasiados para clientes e também horas extras para não só para mim, mas também para outros fornecedores. Então, eu queria cortar isso para ter um ambiente de trabalho que eu tivesse mais produtividade com a produção de conteúdo interna. E o segundo conceito é realmente reduzir trabalhos operacionais totalmente para minha conta própria, porque se eu não delegasse algumas funções e focasse aqui na própria empresa, eu simplesmente estaria patinando e nunca sairia do lugar. E aí, para elevar, eu queria realmente levar o tempo que eu tinha para a prospecção ativa de clientes e também para produção de conteúdo e materiais para treinamentos online. Então, tendo realmente isso aqui em mãos, fica muito mais fácil para poder não só criar conteúdos para vocês, mas também para divulgar minha empresa e ao mesmo tempo ter essa parte da missão do negócio, ou seja, você tem um propósito da sua empresa e você trabalhar em cima disso, que é realmente trazer essa parte de conteúdo online para as pessoas que também queiram empreender e também desenvolver essa parte de marketing digital na empresa delas. E por fim, o que eu tive que criar foi um processo para delegar atividades operacionais e de comunicação interna, ou seja, também de conteúdo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso criar roteiros, focar no conteúdo para realmente trazer informação de qualidade para vocês, eu ainda precisava criar um padrão não só da parte da linha operacional dessa produção de conteúdo, não só com etapas que deveria fazer para ganhar mais tempo e também editar e deixar esse conteúdo pronto, como também delegar algumas partes que as pessoas pudessem me ajudar e fazer com que não só esse ciclo fosse viável financeiramente, mas também ele se sustentasse a médio e longo prazo. Então, com base nesse exemplo que eu fiz aqui na prática, tá? Eu acho que fica mais fácil você entender que você pode realmente pegar alguns pontos específicos, focar o seu tempo em umas coisas mais importantes e ao mesmo tempo você consegue reduzir naquilo que não é tão necessário e também eliminar por completo aquilo que está te atrapalhando e você não consegue sair do lugar. Diante do que eu falei até agora e justamente por você estar vendo esse conteúdo, o outro hábito muito importante que as pessoas de sucesso realizam é estudar, mas também não só estudar, como também colocar em prática as coisas que elas estudam ou também elas queiram aprimorar seu conhecimento. Isso eu digo porque, até na questão da faculdade, enfim, não vamos entrar no debate se realmente vale a pena ou não a faculdade, embora se você queira saber, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima do card, mas isso devido ao fato que não adianta só você estudar, absorver vários conhecimentos, e também desde o conhecimento de autoajuda ou parte técnica, se realmente você não dá a cara a tapa e pratica, porque realmente o aprendizado ele tem duas vertentes, a primeira que é a teórica e depois a prática para você conciliar os dois e fixar o conteúdo realmente entendendo os pontos cruciais que foram ditos na teoria, que essa teoria, em tese, é para refletir a prática. E eu falo isso por experiência própria. Cara, se eu for aprender sobre gestão, fluxo de caixa, capital de giro, prospecção comercial, porcentagem de vendas e tudo isso, depois que eu meti a cara a tapa, saí do conceito de ler livros de autoajuda e empreendedorismo para realmente estar no game e realmente estar empreendendo ali e vendo o dia a dia
quando você cria uma empresa. E claro, eu não estou falando para apenas você ler livros de autoajuda, empreendedorismo e negócios. Cara, você tem que ler de tudo, desde essa parte mais técnica, como também outras coisas como filosofia, história, cinema, o que você gosta, porque, querendo ou não, essas coisas servem também como referências para você aplicar no seu dia a dia. Então é legal você ler várias coisas diferentes e sair da sua bolha. Então o que eu quero dizer aqui de maneira mais prática e realmente mostrando uma técnica, é que vale a pena você pegar uma hora do seu dia, seja para você fazer um curso online, estudar um livro, ou até mesmo ver algum vídeo, e você realmente, cara, pegar uma folha de papel ou um documento que você pode anotar as coisas no seu computador, e você estudando a teoria, executando, e ao mesmo tempo você vai anotando os pontos que você tem dúvida, e ao mesmo tempo que você tem essa dúvida, você pode ter um melhor desempenho na hora de aprender, a partir do momento que você faz desse documento uma espécie de aula, ou você consegue dar uma aula para si mesmo. Eu fazia isso muito, por exemplo, quando eu ia estudar programação. Então, toda vez que eu tinha que replicar esses códigos para ver realmente se estava funcionando, eu não só via alguns vídeos que eram tutoriais, mas eu também tentava fazer por conta própria e replicar o que estava sendo praticado e realmente entender. Então, muitas coisas na programação, quando a gente vê, a gente tem que entender, procurar a definição, a explicação do quando utilizar ou não, e depois não só você fazer uma coisa quando você vê um tutorial, uma coisa assim, mas também você executar na prática sem estar vendo aquela cola e entender o porquê de cada ação e cada função. Enfim, claro, programação é uma coisa muito específica para compreender, mas isso se aplica a qualquer coisa que você queira aprender. Então é legal você sempre ver o passo prático, seguir, replicar, anotar todas as suas dúvidas ou tudo que você aprendeu por passo a passo no documento. E claro, eu dei aqui programação como exemplo, mas isso se aplica também a marketing digital, porque se você ver aqui no meu canal, eu tenho vários tutoriais e aí se você segue o passo a passo, você vai anotando. E claro, se você quer aprender realmente mais sobre marketing digital e fixar um conteúdo de maneira mais didática, até mesmo no formato de e-book, você pode baixar aqui embaixo meu livro sobre como você pode vender pela internet de maneira totalmente gratuita. E também, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um outro e-book que eu listo ali como você pode vender mais, ou seja, a partir de um estudo científico que eu criei, que você pode analisar os detalhes e também ver como isso se aplica ao seu negócio e trazer mais resultados para sua empresa. Ambos os e-books vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicá-los para fazer o download gratuitamente. Bom, dito tudo isso que eu te falei, uma coisa bem importante que você precisa agora e realmente colocar em prática, caso você queira empreender, é justamente ter o hábito de calcular e assumir riscos. E por que eu destaco aqui a parte de calcular esses riscos? Porque é o seguinte, cara, se der alguma merda justamente no começo, que é muito provável que dê essa merda no começo, cara, você simplesmente não vai ter mais opções para poder se reerguer. E você tem que evitar esse risco da ruína ao máximo. E a melhor maneira de você tomar decisões que você pode se arriscar e você pode calcular essa espécie de retorno é justamente você pensar em atitudes ou ações, mas que eu digo de ações, é realmente essa parte de você ter iniciativa, com negócios ou até mesmo investimentos que você pode contribuir com um valor inicial baixo, só que o potencial de ganho ele acaba sendo totalmente exponencial. E claro, o melhor exemplo que eu posso colocar para contextualizar aqui nesse vídeo é o livro Antifrágil do Nassim Taleb, que vocês muito provavelmente deve ter visto por aí em vários vídeos e palestras motivacionais. Mas o que eu quero contextualizar aqui nesse tópico é o seguinte: o Taleb ele fala muito dessa questão da convexidade, ou seja, quando você tem atitudes que têm um baixo risco de perda e, consequentemente, se der certo, mesmo que a possibilidade seja baixa, cara, você pode se dar muito bem nessa questão. E claro, a gente sabendo que como o Taleb ele trabalhou no mercado financeiro com opções, que justamente tem essa opção de você ter um investimento até de baixa entrada e, consequentemente, uma alta chance de ganho, mesmo que a probabilidade de acontecer seja baixa, porque até se você pegar estudos do Sebrae, você vai ver que a taxa de mortalidade das empresas, em menos de 5 anos ou até menos de 2 anos, você vai ver que é altíssima no Brasil. Então, você tendo essa ideia de começar um negócio com risco calculado, ou seja, empreender de maneira digital, que você não consiga ter um custo fixo ou manter esse custo fixo sempre o mais baixo possível, e ao mesmo tempo você pode começar a empreender, seja na sua casa ou até mesmo em paralelo ao seu trabalho principal, cara, a chance de você realmente iniciar um projeto e ter ganhos escaláveis são muito maiores se comparar apenas a você entrar em algum risco muito grande e no final o retorno, ou até mesmo não ter esse retorno devido à grande dificuldade de gestão ou também à baixa probabilidade que isso dê certo. E sabe assim, cara, que se você é jovem que nem eu, cara, você tem que tomar risco, tem que dar cara a tapa, porque mesmo que não dê certo no final das contas, só de você ter tido a experiência prática de conseguir ter feito a coisa acontecer, tirar uma coisa do zero, e mesmo as coisas que você conseguiu nessa trajetória, você pode colocar muito no portfólio até gerar resultados para si. E cara, independente se der tudo errado, você tiver que voltar pro trabalho, mano, você tem alguns cases para mostrar e muitas coisas que você conseguiu aprender nesse meio tempo. Mas o que eu quero dizer, cara, mesmo assim, foque.
vai lá, tenta fazer o seu, mas pense sempre nesse sentido de o que eu posso fazer com menos para dar um retorno exponencial, a médio e longo prazo. Só que também eu não me comprometa no sentido de se der uma coisa muito errada, eu não vou perder tudo que eu tenho e sem ter chance de me levantar novamente. Portanto, se eu for te dar uma dica mais prática, cara, comece seu canal no YouTube. É um dos melhores negócios hoje porque você pode ter um baixo investimento inicial, um risco quase que zero, porque você trabalha de casa praticamente, e você consegue produzir conteúdo no seu tempo paralelo ao seu trabalho principal e até mesmo consegue ter uma fonte de renda pelo seu trabalho para poder reinvestir no negócio e também ter um valor, um custo fixo de investimento muito baixo se comparar a qualquer outro tipo de negócio que você tem que ter um espaço físico ou até mesmo começar do zero e sozinho. Bom, o oitavo tópico em relação a essa parte de hábitos, e na verdade é uma coisa que deveria ser para qualquer pessoa, pessoas bem-sucedidas, elas cuidam da própria saúde. E, mano, não tem como você não deixar de se atentar a esse tópico, porque independente se você for bem-sucedido ou não, no aspecto pessoal, profissional, financeiro, enfim, em qualquer uma dessas áreas, cara, você tem que dar o máximo para pelo menos você tá bem consigo mesmo, no sentido da questão da saúde, porque se você não tem saúde, mano, você não consegue ser produtivo, você não consegue dar atenção para sua família e você também não consegue se sentir bem a ponto de ter uma certa realização pessoal e também para sua própria autoestima. E cara, eu falo para você com base até na minha experiência prática, perca entre 2 ou 3 horas do seu dia só em relação a essa questão da atividade física, porque você só tem a ser beneficiado por questões não só também de manter a sua saúde em dia, mas, cara, até realmente para sua autoestima. E diante disso, o que eu posso te dar como dica prática é, cara, se inscreva na academia. Comece aí. Você vai ver que essa questão da sua autoestima e também do quanto você vai se sentir bem consigo mesmo e também até o que vai refletir na sua saúde pessoal, você vai ver que vai te ajudar muito. E o que eu posso te dizer de dica prática, cara, realmente vá na academia 4 vezes por semana e também até se você tiver outro esporte também faça. Eu costumo fazer academia 4 vezes e também jogar tênis umas 3 ou 4 vezes por semana também. E também a sua autoestima vai dar uma boa elevada. E uma referência muito importante para esse tópico, que a gente pega não só a questão da saúde, mas também essa questão estética e você se sentir bem consigo mesmo, ter uma boa autoestima, é um livro chamado Build Pace, do economista Daniel Hamermesh. Claro, nesse livro ele faz uma análise crítica sobre o quanto o ser humano ele tende a ser enviesado a partir de padrões de beleza que a gente consegue identificar na sociedade e, consequentemente, quando a gente vê isso em pessoas, a gente tende a ter uma melhor percepção delas. E claro, eu não estou falando aqui que você tem que ter uma busca exagerada pelo corpo ideal ou pela estética perfeita. Eu estou falando apenas que se você investir na sua saúde, seja para você fazer uma atividade física ou até mesmo você indo na academia, cara, a chance de você se sentir mais atraente consigo mesmo e também sentir que a sua autoestima melhorou vão aumentar muito. Conclusão, cara, se exercite, cuide da sua saúde e, consequentemente, você vai ver que em vários aspectos da sua vida isso vai te ajudar. O nono hábito das pessoas bem-sucedidas é com certeza o mais balaio que você viu em vários vídeos motivacionais ou de autoajuda, mas é que as pessoas bem-sucedidas, elas tendem a criar ativos e gerar resultados. Bom, se a gente fala dessa parte de criativos, muito provavelmente o livro que você deve lembrar disso é com certeza O Pai Rico, o Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Olha, olhando para trás e hoje com o que eu aprendi na prática e outros livros que eu li também, eu vejo que esse livro, na verdade, ele é meio ruim. Não passa muito de uma autoajuda barata. Mas assim, olhando que ele foi importante para esse processo meu de tomar decisão, de criar coragem e começar a empreender, eu não julgo ele tanto porque ele faz parte de quase todas as pessoas que realmente quiseram empreender e eles começaram por esse caminho e também por esse próprio livro. E uma das coisas muito importantes que o Kiyosaki ele fala é justamente essa definição de ativos, que ele resume basicamente para tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso é um ativo e passivo é ao contrário. Assim, pensando que as pessoas bem-sucedidas, elas começaram de baixo e foram criando níveis até chegarem no patamar que elas estão hoje, com certeza a grande maioria das suas decisões de investimento, ou até mesmo como você pode alocar os seus recursos, elas devem ser guiadas no sentido de você conseguir aportar um valor e você pensar que vai te trazer um retorno a médio e longo prazo, ou também até a curto prazo. E a ideia seria justamente essa, você pegar toda a oportunidade que você tiver de capital e investir coisas que podem te retornar. Portanto, antes de você comprar um carro, um apartamento, ou até mesmo você for viajar, cara, pense bem, será que se eu pegar essa grana, guardar para uma emergência, ou até mesmo eu pegar essa grana e investir em algum outro projeto, uma coisa que pode render mais, e eu conseguir esse retorno a médio e longo prazo, será que não é mais interessante? Que foi justamente o que eu fiz na prática. Eu poderia viajar com a grana que eu consegui da empresa, mas eu falei, por enquanto não, vamos reinvestir o capital na empresa, porque aqui a gente pode conseguir um retorno a médio e longo prazo muito maior. E isso te ajuda muito, cara, porque mesmo que você pegue essa grana e você esteja planejando reinvestir na sua empresa,
Só de ter esse capital em mãos e você ter uma reserva de emergência, que na verdade é crucial você ter essa reserva antes de qualquer coisa, e vai manter a sua sobrevivência e também vai te permitir ser bem sucedido em diversos pontos daqui para frente. O 10º hábito não é muito comum, mas aqui eu falo para vocês que é justamente a questão de delegar funções. Cara, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Se você tentar abraçar o mundo, você talvez tire algumas prioridades que seriam mais fundamentais, se realmente você delegasse algumas funções, e poder focar no que realmente é mais importante. E cara, falo isso por questão prática, porque dando um exemplo do que eu senti no dia a dia, eu, por exemplo, estava muito na questão operacional na empresa. Então, como eu precisava de alguns cases, e também eu queria ter a garantia da qualidade de todo o trabalho, e também até aumentar meus ganhos, eu achava que eu precisava fazer boa parte da operação e tudo aquilo que vinha no caixa eu queria aproveitar ao máximo e ter uma margem de lucro mais alta possível. Mas o que eu percebi na prática é que seria muito mais interessante se eu pudesse pegar esses trabalhos e delegasse uma parte deles e também a minha própria comunicação interna e eu focar no que realmente seria mais eficaz, que seria eu manter na parte comercial e depois eu produzir conteúdo e também até mostrar todo esse tipo de informação que eu passo para vocês. Assim, na verdade, o que eu quero dizer é que eu consegui sair do operacional e manter só no comercial, que é algo que a empresa não pode terceirizar, e ao mesmo tempo eu consegui focar na comunicação interna, que seja a parte de produção de conteúdo, ou até mesmo a parte de treinamentos, para poder escalar mais ainda os meus processos e, consequentemente, ter retornos a médio e longo prazo muito maior. Assim, em vez de eu ficar estagnado, sempre ganhando uma margem alta, mas realmente a operação da empresa toda depender de mim e eu ficar como autônomo, eu passei para outro nível que eu posso delegar as funções, escalar meu tempo, porque eu consigo comprar as horas de outras pessoas e diante disso eu consigo focar em coisas mais importantes a ponto de focar no conteúdo, atrair mais pessoas, impactar mais pessoas e consequentemente faturar mais para poder fazer a operação de toda a empresa crescer aos poucos. Mas sempre tome cuidado porque você como líder nessas partes que você pode delegar, mas também são importantes, cara, o mínimo que você precisa fazer é realmente dar o exemplo e você mesmo ter a prática em vendas. Bom, primeiro tópico, e eu acho que na verdade o mais importante que eu coloquei nessa lista é justamente a questão da iniciativa. Cara, se vocês não têm iniciativa, simplesmente nada vai acontecer, né? Você tem que ter todos os tópicos que eu citei anteriormente, mas eu deixei até pro final porque esse é o mais importante. Esse é aquele que, se você não tiver vontade, não tiver iniciativa para fazer uma coisa, as coisas simplesmente não vão andar. Então, cara, mesmo que você tenha medo, vai lá e faz com medo mesmo e dá sequência. E também não espere muito um momento ideal, ou até mesmo a oportunidade ideal, ou pior ainda, você tem que fazer uma coisa com outra pessoa, um sócio, ou até mesmo tem que ter outra pessoa fazendo junto com você para você ter realmente a coragem e segurar o tranco. Cara, não. Faça as coisas sozinho, cara. Faça as coisas sozinho, tenha confiança no seu próprio taco, dê a cara a tapa, vai sozinho. Porque ao mesmo tempo que você assume toda uma bucha completamente sozinho, se dá certo, você tem todo o bônus que isso vai vir. Então, sabe que é uma questão de visão a médio e longo prazo. E se você tem um bom gerenciamento de risco, que nem eu falei anteriormente, tem chances do negócio dar certo sim. É só você confiar e ter uma boa estratégia por trás. Portanto, o que eu quero enfatizar nesse tópico é que tenha sempre iniciativa. Você não precisa ser necessariamente o primeiro a fazer uma coisa, porque também algumas vezes o primeiro, ele sempre se quando não tem iniciativa. Mas, cara, tenha sempre aquele olhar que você pode tomar uma atitude inicial para propor um novo processo, propor uma otimização, alguma coisa que você vê no seu dia a dia, na sua vida, ou até no trabalho, que você pode dar aquele passinho a mais para incentivar uma coisa que vai trazer algum resultado legal. Mesmo que você receba crítica, mesmo que você receba aprovação, cara, vai lá, faz o teu. E realmente isso é o mais importante. Você tendo essa iniciativa é o que vai gerar resultados e também vai criar uma trajetória ao longo da sua vida. Um último tópico especial aqui, justamente para as pessoas que têm um certo receio de começar o canal do YouTube: cague para a opinião alheia dos outros. Irmão, se a maioria das pessoas que te criticam não pagam as suas contas, então por que você tá dando bola para que elas vão falar sobre você? Ou-se, dá a cara a tapa, faz o teu, foca no teu, não se compara com os outros e vai seguindo o processo. Desde que você assuma um risco e você vê que esse risco está sendo calculado e você consegue gerenciar as suas finanças a ponto de ter uma reserva e também a coisa se retroalimente a ponto que você consegue reinvestir no seu negócio e fazer a coisa prosperar aos poucos, tudo certo. Vá sem medo, não se importe com a opinião dos outros, também não se compare com os outros, porque realmente quem está ali na frente, dando cara a tapa e vai ter a possibilidade de desfrutar vários bônus a médio e longo prazo, é você. E mesma coisa eu digo sobre isso com base na minha experiência prática, porque, mano, quando eu fui começar o canal do YouTube, eu fui zoado pra caralho. Mas enfim, faz parte. E o importante é isso, cara, é realmente você dar sequência, manter a disciplina, calcular esses riscos e ver que é um projeto que pode dar certo a médio e longo prazo, mas o importante é você não desistir dele e sempre focar no seu objetivo lá na frente.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações. E cara, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, comenta aqui embaixo, Aquino, eu curti. Porque no final eu vou saber que vocês chegaram até o final do vídeo e também vai ser uma espécie de incentivo para eu criar novos conteúdos de desenvolvimento pessoal, caso eu veja que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. No mais, muito obrigado pela sua audiência, espero você no nosso próximo vídeo. Se cuidem, até a próxima e tchau!